Fala, meus irmãos, vamos para mais um vídeo aqui desmascarando o famoso Deus de Israel, né? Que o povo ainda, infelizmente, é enganado nos templos religiosos e acabam adorando esse ser que não conhece. Vamos para a Bíblia, né? O livro mais vendido, um dos livros mais vendidos no mundo e o menos lido, porque as pessoas não examinam. E o nosso Messias foi bem claro: examinai as Escrituras, não ler, é examinar. Vamos lá, em Números 21, capítulo 21, versículo 5 ao 6, diz o seguinte: o pessoal desse Deus de Israel, né? O pessoal de Israel, os hebreus, estavam murmurando, né? E diz o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, perguntando: por que nos fizeste subir do Egito? Para morrer de fome nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fartio deste pão tão vil. Sabe o que o Deus de Israel fez quando seus filhos, né, pediram comida? Tá escrito assim, ó: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o seu povo e morreu muita gente. Olha a diferença do Deus de Israel para o nosso Salvador Messias. Por isso o Messias foi morto, porque o Messias ele veio desmascarar Moisés e o Deus de Israel. Por isso a religião o matou. Vejamos a diferença de Moisés, o Deus de Israel, para o nosso Messias. Se você ler em Mateus 7, capítulo 7, versículo 9 ao 11, está escrito dessa forma: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Então aqui o Messias ele quebra totalmente. Ele joga na cara, e é por isso que ele foi morto, né? Porque ele falou a verdade. Ele joga na cara dos judeus, dos religiosos da época, né? Falando a respeito da diferença, né, do nosso Pai. O Messias ele aprendeu o caráter do nosso Pai, é por isso que ele falou a verdade. A diferença do nosso Pai para o Deus de Israel, que matava todo mundo, que desobedecia a ele ou que questionava ele. E Moisés, para quem não sabe, Moisés nunca obedeceu ao nosso Pai. Se você pegar e ler Êxodo, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que é um livro de assassinato, um livro que só tem sangue, é banhado de sangue, 90% dele. Moisés ele recebeu os 10 mandamentos por intermédio de anjos. Nosso Pai mandou para Moisés. Sabe o que ele fez com os 10 mandamentos? É só ler a Bíblia. Ele quebrou, colocou em uma arca, e quem chegasse perto dessa arca, ele mandava matar. E em seguida, ele fez seus mandamentos, que é mais de 600 mandamentos, incluindo mandamentos de morte, como, por exemplo, matar quem adultera. Inclusive, o Messias foi testado pelos judeus, pelos religiosos da época, né? Apareceram lá com a adúltera, e segundo a lei de Moisés, ela tinha que morrer apedrejada. E sabe o que o Messias fez? Não cumpriu a lei de Moisés, porque ele não veio cumprir a lei de Moisés, ele veio cumprir a lei do nosso Pai, que um dos mandamentos é não matar. E ele falou a verdade, e é por isso que ele foi morto pelo sistema religioso. Assim como todos que falam a verdade, o sistema ele cala as pessoas de uma forma ou outra. Então, meus irmãos, essa é a diferença. Você tem que examinar as Escrituras, porque se você ficar nesses templos, nesses prostíbulos, ouvindo esses cães gulosos, você vai se perder igual eles. Eles estão indo para o lago de fogo, estão enganando todo mundo em busca de riqueza nessa terra, e você está estabelecendo guias cegos, infelizmente, guias cegos. O nosso Messias é o único Salvador e é o único pastor. Quando você chama alguém de pastor, você está desobedecendo o que o nosso Messias falou em Mateus 23. Não chame ninguém de mestre e não chame ninguém de pastor, porque só é o pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. O nosso Messias, ele veio falar a verdade e ele foi assassinado pelo sistema religioso da época. Então, meus irmãos, quando você chama alguém de padre, por exemplo, você está indo contra o nosso Messias, porque ele falou: não chame ninguém de pai. Padre, traduzindo, é pai. Quando você chama alguém de padre, você está chamando de pai. Então você está desobedecendo o que o nosso Messias pediu em Mateus 23, para não chamar ninguém de pai, porque só existe um pai, aquele que está no céu. E continuando, meus irmãos, em João 5, 37 e 38, diz o seguinte: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu rosto. Ou seja, o Messias está sendo bem claro aqui em dizer que ninguém nunca ouviu a voz do nosso Pai e nem viu a sua face.
Então eu te pergunto, meus irmãos, quem será que falou com Moisés na sarça ardente? Quem falava com Moisés nos montes? O Messias foi bem claro em dizer que não era nosso pai. Quem você acha que era? Quem engana todo mundo? Quem se disfarça de anjo de luz e engana todo mundo? Não é o diabo? O Deus de Israel. Nosso pai nunca foi visto, nem ouviu a voz, ninguém nunca ouviu a voz do nosso pai. Então, meus irmãos, é só você parar um pouco, examinar as escrituras com os 10 mandamentos, pega os 10 mandamentos na mão e examina as escrituras, a Bíblia, e você vai ver quem era do nosso pai e quem era do diabo. Dragão, serpente, Moisés, o Deus de Israel.